Olá, seja bem-vindo. Aqui eu vou mostrar para você um sistema de processos comerciais de maneira automática, utilizando automações, utilizando processos automáticos como IA também, para ajudar no aumento de faturamento e aumento de vendas da sua empresa. Eu vou chamar você aqui primeiramente quem sou. Eu sou Laison Costa, sou gerente de projetos e também sou da parte comercial aqui da Binexia. Eu sou um dos responsáveis pela empresa Binexia. Vou mostrar aqui para você justamente a quem nós somos, né? E aqui você vai poder conhecer um pouco mais. Aqui no LinkedIn, esse aqui é o meu LinkedIn, tá? Laison Costa. Nós já tivemos oportunidade aí de poder ajudar nesse momento aqui, 359 projetos, né? Totalizando aí o aumento de faturamento das empresas, mais de 30 milhões de faturamento. Nosso foco é ajudar empresas de todos os nichos, né? Mas exatamente nichos mais importantes que, de uma certa forma, possam rapidamente ter aí o aumento de faturamento e aumento de vendas. Aqui o trabalho da parte Latam, né? Tanto espanhol quanto em português. Nós já atendemos empresas também da Europa, ali na parte de Portugal, da Bélgica, dos Estados Unidos, Austrália e Moçambique, tá? Então, além de muitos mercados aqui do Brasil. Eu vou mostrar para você exatamente aqui, nessa parte introdutória, vou mostrar para você como que nós podemos aí aumentar nosso faturamento, como você pode fazer para o aumento de faturamento na sua empresa, seguindo processos comerciais. Vou apresentar aqui para você, um momento. Vou convidar aqui você para ver minha tela. Aqui. Bem, esse é o sistema, como eu falei para você, tá? Esse aqui é o sistema estratégico de aumento de faturamento e vendas por processos comerciais. Veja que ele entra na parte estratégica, entra no que o público, entra no público visitante, entra na parte da qualificação, entra na parte do atendimento, entra na parte de agendamento ou reunião, se aplicável ao teu nicho, mas ele pode ter um salto aqui para a parte de orçamento. Tem descarte automático, tem a parte do onboard, tem a parte da metrificação de satisfação e, por fim, a parte da recorrência e indicação. Eu vou começar aqui dando detalhes que basicamente todos esses processos são robôs que podem ser aplicados à sua empresa, tá? Robôs são prompts, né? São processos automáticos que podem ser aplicados à sua empresa. Então, vamos lá, parte estratégica, né? Vamos entrar aqui na parte estratégica. Então, na parte estratégica, nós temos aqui robôs que ajudam justamente a entender o teu posicionamento da tua empresa antes desse processo aqui comercial. Então, a gente já vai ajudar você a entender, será que meu posicionamento está certo ou errado da internet, por assim dizer. Nós temos um robô que ajuda a entender melhor teu público, ajuda a entender melhor teu ICP, o teu avatar, em detalhes sobre persona, sobre as dores, sobre sentimentos. É um detalhe bem abrangente. Aqui também, obviamente, uma vez que é decidido aqui o estudo da tua persona, nós entramos com outro robô, um outro prompt, que ajuda exatamente na parte de oferta. Então, aqui a gente pode criar várias ofertas adequadas para o teu público em questão. E uma vez que é feito isso, nós entramos numa outra parte que é a definição dos canais. E aí a gente vai, ou que eu vou mostrar para você, os canais que podem ser abrangidos, tá? Então, aqui é o que meu público quer, né? Então, todo público, ele basicamente é dividido em 3 categorias. Mas aqui eu tentei simplificar ao máximo para dizer a dor e a oportunidade versus desejo. Então, dor, eu vou seguir aqui pela dor, e aí vamos verificar como esse sistema, esse de processos, pode ajudar justamente a entender o teu cenário, ok? Depois do dor, aí, obviamente, podemos colocar tranquilamente ali uma criação de uma landing page. Então, robôs que criam landing page de maneira rápida para o seu negócio, adequada à tua oferta, adequada à tua persona. Depois, dentro desses materiais, dentro da tua landing page,
tem justamente um formulários que nós colocamos ali, já fazendo o link com algumas automações para rapidamente ser atendido o mais rápido possível. Quando eu estou falando mais rápido possível, eu estou falando aqui de segundos para ser atendido. Então, nesse momento, nós podemos ter um robô de metrificação das palavras-chave adequada para a landing page que você está fazendo. Então, a gente consegue fazer uma metrificação ali na parte da pessoa entrando no teu funil, por assim dizer. Depois, dependendo do caso, você pode colocar um outro robô, que aí juntamente, aqui quando eu falo robô, eu não falo somente só processo automático, eu uso também o processo híbrido, quando o humano entra, porque muitos empresários, esses 359 empresários que a gente já atendeu aí, todos querem o processo mais humanizado possível. Por isso que eu chamo de processo híbrido. Esse processo híbrido que nós nunca vamos tirar o humano da jogada, mas vamos otimizar o seu processo comercial. E claro, em muitos processos dá para economizar, porque eu sei que você deseja aumentar seu faturamento, você deseja aumentar suas vendas, você quer diminuir custos, você quer enxugar processos, você quer deixar tudo orientado, bem azeitado, bem organizado. Aqui, usando a landing page, é possível tranquilamente colocar um atendimento via chat. Então, se o teu visitante chegar a perguntar alguma coisa enquanto ele está ali na página tua da landing page, é possível tranquilamente ele fazer uma pergunta e rapidamente ser respondido. Lembrando que essa pessoa ainda ela não se tornou um lead, certo? Ela ainda é um visitante. Então, esse cenário que eu fui para o Google. Mas vamos verificar um outro processo que pode ser pelo Meta, tá? Então, aí nós estamos falando de oportunidade e desejos. A oportunidade de desejos, o que você pode fazer? Você pode justamente ter um robô, né, que cria criativos para você. Então, imagina, agora você tem a persona, você tem a oferta, você já tem um canal que ele vai ser atendido, agora você precisa da mensagem adequada a todos esses pontos. O erro clássico de muitas pessoas é ver a coisa de modo separado, isolado, separado. Aqui não, aqui a gente está vendo como um sistema, igual ao nosso corpo. Não dá para separar coisas que nós temos aqui internamente, com as emoções, com partes do nosso corpo e assim por diante. Então, vamos à parte aqui dos robôs que criam os criativos, estático, vídeo e assim por diante, para você, certo? Nós colocamos para você aqui da Binex um processo que, número 1, você pode criar aquela estratégia de criar um criativo onde aqui você fala para a pessoa, digite aqui embaixo a palavra-chave e quando ela digita a palavra-chave, é rapidamente sendo atendido. Então, nesse momento, as mensagens podem vir tanto no particular, que é o DM, quanto pode ser um comentário, quanto pode ser da parte de status. O ponto é que essa pessoa, já existe aqui um processo, necessariamente, um processo de atendimento rápido a esse visitante que está chegando. Você poderia muito bem colocar um outro humano, um BDR, um outro ali, ou um social seller nesse processo, ou um social media para responder, né? Só que aqui você já está ganhando, já está economizando, e você já está ganhando rapidez para rapidamente ele fazer o atendimento. Porque a gente sempre tem aqui da Binexa o foco em aumentar rapidamente o atendimento para focar na venda, certo? E a venda é o resultado. Então, quanto mais rápido for atendido e mais qualificado for, mais otimizado é o processo. E aí, entramos na parte aí da solicitação automática de seguidor, né? Então, imagina todo esse processo que eu estou te falando aqui, totalmente humano, ele está um pouco de escanteio, mas ou a IA ou uma automação, um processo comercial automático, que já está fazendo esse atendimento para você. Ele também pode ajudar a qualificar teu visitante para ele se tornar um lead qualificado, ou seja, separar o lead frio do morno e do quente. Então, obviamente, para nós queremos um lead mais qualificado, mais quente e mais morno. Então, quando ele entra nesse processo, eu envio o WhatsApp para ele e ele vai lá, clica e eu peço o WhatsApp, assim por diante, sendo num processo aqui totalmente automatizado. E uma vez que ele entra aqui, nós colocamos dentro do nosso CRM, onde você tem a oportunidade de tê-lo por 35 dias totalmente gratuito, tá? Então, ele entra nesse CRM, basta você solicitar um acesso aqui que nós criamos para você e damos 35 dias
grátis para você, desse CRM para você testar, certo? Claro que, caso você queira já contratar os nossos serviços para já implementar isso para você, aí você já vai ganhar esses 35 dias e você pode ganhar de 2 a 8 meses totalmente grátis, dependendo do pacote que você quiser para a ferramenta, ok? De CRM. Então, aqui, lembra que eu já estou fazendo toda a segmentação total segmentação, já fiz a validação, já fiz a qualificação. Então, com esses dados que eu tenho, eu posso tranquilamente fazer uma mensagem automatizada e personalizada. Então, o que torna o atendimento mais humanizado é quando eu tenho esses dados, né? Quando eu tenho esses dados para fazer o atendimento no WhatsApp dele, certo? Então, ele entrou na fase de atendimento que eu chamo aqui de semiautomático híbrido. Mais uma vez, não é só o lado, porque a qualquer hora o humano pode intervir, e obviamente ele pode intervir, ele não é dominado pela máquina, não é dominado pela IA. Ok, isso vai facilitar muito no teu final de semana, em horário à noite, você pode rodar uma campanha aí 24 horas, 24/7, e ele vai fazer todo o processo, certo? Então, vou voltar aqui um pouquinho, porque pode ser que você tenha uma outra necessidade, outro nicho, por exemplo, nicho que tem alguns portais, né? Então, nesse cenário, entra por aqui, né? Os portais são cadastrados, você cadastra os seus portais lá da sua empresa lá, e uma vez que ele entra aqui, aí a gente consegue colocar tranquilamente robôs que se comunicam, né? Vamos lá, é um processo mais avançado dentro desse nosso pacote, que é inserido para se comunicar entre um software e o outro, chamado API, né? Então, quando te instala esse API, justamente é feita essa conexão aí, e aí as informações que caem ali já caem diretamente ali no nosso CRM. Claro que tem que avaliar se necessariamente o software que você quer colocar, o portal que você quer colocar, tem uma documentação e está livre de API. Então, esse é um pré-requisito. Tudo bem? Beleza, vamos seguindo aqui. E nesse momento, do criativo, existe um processo que pode ser feito também, que é muito importante, que é quando cai diretamente para o criativo no WhatsApp. Então, o criativo está aqui, né? O criativo está aqui, e aí a pessoa digita aqui embaixo, cai no WhatsApp lá e pronto. Então, quando cai aqui, eu preciso ter nós temos um outro robô que ele favorece a metrificação da origem desse lead. Nós conseguimos tranquilamente saber qual é o conjunto de anúncio, qual foi o criativo, nós conseguimos entender qual foi o criativo que foi clicado. Então, isso vai ajudar você a ter uma visão mais macro e dar uma resposta para o teu marketing. Porque o teu marketing, geralmente, o teu gestor, a tua agência, raramente faz esse processo. Raramente ela metrifica a ponta. Porque agora você vai poder acompanhar esse lead desde a sua origem até mesmo a sua morte, vamos dizer assim, né? Ou até mesmo para saber qual a campanha menos performou do ponto de vista financeiro e qual foi a campanha que deu mais dinheiro para você. Você vai calcular o ROAS. Com isso aqui, você vai calcular o ROAS, que é justamente o retorno sobre canal de vendas. Beleza, vamos avançando aqui, vamos para baixo. Ele saindo de lá, ele entra na parte do lead. Então, aqui ele já cai automaticamente na campanha. A partir de agora, ele tem um atendimento semiautomático ou híbrido, né? Semiautomático e híbrido. Então, dependendo do caso, você pode até fazer totalmente automático, tá? Dependendo do teu nicho, nós entramos no processo e verificamos se isso é bom ou não. Geralmente, nós recomendamos que o processo de pré-atendimento, pré-venda, seja feito por uma IA. Nós recomendamos isso fortemente, que é muito mais parecido com nós humanos. Nós recomendamos isso. Só que se você quiser uma coisa mais enxuta, né, e portanto até um pouco mais barata, você pode ir para uma automação também, mas não dá para comparar duas coisas, tá bom? Beleza, vamos seguindo aqui, que aqui nesse momento vou mostrar para você quais são os processos que nós, da Binexia, né, fazemos, exatamente. Então, primeiramente, aqui existe uma distribuição. Caso for necessário, existe uma distribuição dos teus leads para os teus leads. Lembrando que ele já foi qualificado. Né? Caso ele não seja qualificado, seja um lead morno, ela vai também poder fazer essa qualificação, tá? Mas se ele for quente,
ou se for morno, você vai poder tranquilamente seguir com o processo. Por exemplo, pode ser colocado uma IA aqui de qualificação. Essa IA de qualificação pode também estar lá na etapa, a partir do momento que você torna esse lead e você tem o WhatsApp dele. Existe o processo de qualificação. Enquanto o processo de qualificação está sendo feito, você pode também ter uma ligação de IA. Nós colocamos aqui para você, é mais uma das serviços que nós entregamos com uma ligação de IA. Se ela atendeu, ela vem para cá. Um outro momento que você pode fazer são as tentativas automáticas de atendimento, que são robôs que nós colocamos. Nela, nós garantimos que a pessoa ela vai receber mensagens, pode ser, geralmente nós recomendamos 9 tentativas, e dessas 9 tentativas nós recomendamos que você varie o tom da conversa. Então, pode ser você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um áudio, você pode mandar um e-mail. Então, tudo isso e fora que você tem uma ligação de humano. Por isso que eu digo que é uma ligação híbrida. Então, o humano pode interferir. Então, você tem 4 possibilidades de você entrar em contato com essa pessoa. Então, imagina, ela vai receber 9 mensagens, você vai tentar ter todas as formas de entrar em contato com essa pessoa em um período mais curto possível. Então, o teu tempo de atendimento, que é chamado lead time, ele é feito o mais rápido possível, de maneira abrangente, ele é feito de maneira totalmente automática, e ele é feito em vários canais. Então, o objetivo é, entre aspas, cercar o teu lead para que ele, de fato, te responda se ele foi um curioso ou se ele foi qualificado. Lembrando que se ele foi qualificado e se ele for morno, essa estratégia funciona muito bem para você rapidamente chegar na oferta em si, tá bom? Então, atendeu onde eu vou, eu começo a fazer perguntas de qualificação. Aqui eu tenho perguntas de qualificação, que ele é muito parecido ali com o SDR, só que um é IA, e esse aqui é uma automação que faz perguntas a respeito do seu orçamento, que o investimento que ele está disposto a pagar, se ele é ou não a autoridade, né? Então, quem é o decisor? Eu vou conseguir também analisar a sua necessidade. Então, qual é a dor? Se é uma dor muito forte, ou uma dor muito média, ou uma dor muito fraca. E o tempo que ele quer aquela solução, quanto tempo ele está procurando aquela solução. Então, com essas informações em mente, eu posso, claro, essa aqui eu posso abranger, eu posso dividir isso aqui, colocando ali no formulário, lá na frente, lá no início do marketing, posso colocá-lo abrangendo em algumas automações que a pessoa venha responder. O importante é que ela responde isso. E essas respostas são inseridas ali no teu CRM. Então, já facilita muito o teu processo de gestão, porque muitas das vezes o teu vendedor, ele está tão ocupado com muitas coisas que ele não preenche exatamente como deveria preencher ali o teu CRM. Bem, se ele foi atendido por humano, né? Então esse processo aqui é parado, e aí ele é qualificado ao vivo, né? Então o humano vai lá, faz a qualificação dessa pessoa ao vivo. Uma vez que ele for qualificado como morno, ele se torna um lead qualificado, certo? E aí ele vai para o processo de agendamento de reunião, se for o teu caso, se for o teu nicho, tá? Isso aqui é muito aplicado para clínicas, muito aplicado para clínica estética, tudo que for para SaaS também, que tem que ter uma demonstração, assim como nós precisamos fazer uma demonstração para você mostrar isso na prática, ok? Se ele não for qualificado, aí ele volta e aí nós colocamos como frio. O que pode ser feito? Entra no robô de nutrição. Então, esse lead frio, ele pode receber ali, ele não vai receber o mesmo impacto do que, obviamente, seria um morno ou um quente, mas ele recebe um lead, uma mensagens ali de nutrição ao longo do processo, se for a tua necessidade. E se você quiser, eu não quero considerar, ele não respondeu em nenhum momento, ele vai para a etapa aqui totalmente de descarte, tá? Então, ele é totalmente descartado. Então, ele recebe a mensagem de descarte e ele vai para, literalmente, a lixeira, ok? Então, ele não entra no teu processo comercial mais, certo? Porém, se ele chegar a responder aqui na nutrição, ele volta, certo? Ele volta para ser qualificado ou morno, e aí é feito esse atendimento com a pessoa ali, né? Ela voltou a responder. Então, aquele processo de nutrição foi feito,
para que ele voltasse para o teu atendimento. Legal. Então, aqui foi um processo que mostrei claramente quais podem ser feitos, certo? E tanto do ponto de vista de atendimento, né, e os descarte do lead de maneira automática para ele ser frio. Então, lembrando que aqui é o atendimento da pessoa, né, desse lead, pode ser que ele entre nessa parte de agendar reunião, se aplicável. Então, eu estou considerando que você é um nicho que precisa de agendamento. Se você não é um nicho de agendamento, ele vai justamente para que momento? Ele vem para a etapa de orçamento. Então, ele sai da parte de qualificado e ele vem na etapa de orçamento automático ou manual, que eu já vou explicar para você, tá? Antes disso, eu vou explicar justamente essa parte do agendar reunião. Então, aqui ele já vai receber lembretes automáticos ali no teu Google Agenda ou dentro da própria ferramenta. Eu gosto de colocar no Google Agenda e também gosto de colocar dentro do CRM, por quê? Porque permite que tudo esteja dentro desse CRM que nós vamos colocar para você, que é um sistema completo. Não é uma coisa isolada, não é uma coisa separada, não é uma coisa... É uma coisa que tem... É como um sistema, é igual o corpo humano, tá bom? Então, ele vai receber lembrete da reunião automática, né? Então, caso ele não possa ir, ele vai entrar no robô de reagendamento. E caso ele não aceite, né? Você pode colocar também uma ligação de IA para tentar rapidamente falar com essa pessoa. E caso, por algum motivo, ele não queira mais, ele volta para a mensagem de automático descarte ou um robô de nutrição aqui, tá? Então, ele é considerado um robô de nutrição para a etapa de, né, exatamente, vou até apagar aqui para ficar mais fácil. Ele volta para cá e entra o robô de nutrição. Vou colocar aqui vermelhinho porque esse é o nosso padrão, tá bom? Então, isso aqui é um processo muito interessante para que você tenha exatamente uma ação específica para que você não perca esse lead, tá ok? Então, daqui ele vem para cá, tá bom? Vou ajeitar aqui. Beleza, ótimo. Então, a gente já tem esse processo aqui comercial de descarte. Agora, vamos imaginar aqui, né? Então, a pessoa, ela está no lembrete de reunião, ela concordou, ela confirmou, né? Então, se for reagendado aqui, ele faz aquele processo que eu te falei, tá? Agora, uma vez que ele é confirmado, né? Se for confirmado, então ele vem para cá. Confirmação feita, ele vem para necessariamente para a reunião puramente dita, né? Então ele vem para a reunião, você participa da reunião e na reunião você faz o orçamento automático aí, né? Que podemos fazer um orçamento automático. E nós temos um robô aqui que envia a proposta após a reunião, né? Já pode ser feito de acordo com os dados preenchidos ali no CRM, já pode ser enviado a proposta de acordo com a tua identidade visual, de acordo com a tua empresa e assim por diante. Nós temos justamente esse modelo aqui, tá? Claro que você pode mandar de maneira manual também, não tem problema. O ponto é que depois, né, a gente manda para um outro robô que faz as tentativas de venda. Aí, nas tentativas de venda, obviamente, eu nunca vou esquecer, tá? Que existe um processo de híbrido. Lembra que eu falei para você? Os humanos vão poder ligar. Aqui pode ter uma ligação de IA também para esse quase cliente. Lembrando que essas tentativas de venda, mais uma vez, é de acordo com que o contato do teu lead. Então, pode ser por WhatsApp, pode ser por áudio e pode ser por e-mail. Aqui a gente coloca, e pode ser por ligação também. O objetivo é você cercar esse teu lead já qualificado. Agora, ele já participou da reunião, ele ganhou uma qualificação a mais, ele já está quase, né? Ele já é um quase cliente, mas você tem que fazer de tudo para aumentar o engajamento desse teu cliente. Lembrando que você já fez o processo, nós já fizemos para você o processo para diminuir no show, né? Então, para ele comparecer à tua reunião. Quanto mais reunião ele comparecer, aí a conversão de venda, o aquecimento de venda, vai fazer de tudo para que ali o humano vendedor, closer, né, dentro do inside sales, consiga tranquilamente fazer a tua venda da melhor maneira possível, ok? E vamos pensar em algumas possibilidades, tá? No robô de tentativas, a pessoa, ela chega, ela não aceitou.
O que acontece caso ela não aceite? Caso ela não aceite, ela vai para o nosso robô de repescagem. Então, no robô de repescagem, se ela não aceitar, ela vem para cá, né? Então, ela não aceitou esse processo, e aí ela é feita, justamente, ela vem para o descarte automático de lead não cliente. Ele é um cliente frio, certo? Se no robô de repescagem ele chegou a aceitar, aqui nesse momento ele chegou a aceitar esse processo, o que pode ser feito para ele? Ele entra novamente no processo aqui de negociação. Negociação, ele volta para as tentativas de vendas e mantém esse ciclo aqui, mantém todo esse ciclo. A ideia é, a partir do momento que ele respondeu, né, então teu vendedor, ele só vai ter a tarefa de identificar o teu lead e ele vai saber, esse aqui eu já fiz, e vai ter a tagzinha lá, toda marcada, né? Que ele já participou desse processo. Então, ele está em etapa de negociação, aí você manda de novo as tentativas de venda e assim por diante. Então, é cíclico esse processo, é cíclico, tá? Então, é muito fácil. O teu vendedor só precisa arrastar o teu lead para o lado direito ou lado esquerdo, para que ele, ou ativar o robô, que o robô já entra no processo de vendas. Se ele aceitou, aí ele vai para a etapa de cliente, que é justamente a etapa de onboarding, a entrega que você vai fazer, tá? Eu vou voltar uma etapa aqui anterior, né? Então, só para relembrar. Aqui é nesse nicho que eu falei para você, né? Que necessariamente envolva agendamento. Agora, caso o teu nicho não precise da etapa de agendamento, ele queira já na parte de orçamento em si, ele vai para uma etapa direto da etapa de orçamento automático, tá? Então, ele já vai direto para essa etapa. Ok? Então, perceba que aqui o foco é aumento de faturamento, aumento de venda, através desse sistema. É um sistema completo, definido por parte, desde o início até o final, para que você veja o aumento de faturamento da sua empresa e o aumento de vendas, através desse processo comercial, tá bom? Beleza. Aí nós vamos aqui para a parte de onboard, né? Antes de entrar na etapa de onboard, nós já temos outros robôs que vão entrar na parte de upsell, e downsell e cross-sell. Lembrando que o downsell, upsell e cross-sell é justamente aquele que a tal da batatinha compra um hambúrguer e aí no momento da compra ele oferece ao mais, né? Ele oferece uma batatinha, ele oferece um upgrade, ele oferece uma coisa menor e assim por diante. Isso aí são tentativas, claro, aí a gente entra na parte de perguntar para você qual você quer que encaixe, tá? Se você queira a gente desenhar todo o processo, todas as ofertas, passo a passo, em cada detalhe, aí já é uma outra situação, a gente cria para você todos esses processos de downsell. Lembrando que a gente já sabe a persona, a gente já sabe sua oferta, a gente já sabe qual canal e a gente já sabe como vender para ela produtos que sejam necessariamente de downsell, cross-sell e upsell, tá ok? Caso você não saiba, nós podemos criar para vocês, claro, isso é um serviço adicional a esse sistema, ok? O objetivo é aumentar o ticket médio, diminuir o CAC, custo por aquisição de clientes, aumentar o lucro, ponto, ok? Ok, então vamos para cá na etapa de onboard do cliente, a entrega excepcional, certo? Aqui nós garantimos que o teu cliente ele vai ter garantia total, mas o máximo possível aqui de satisfação, certo? Então, por exemplo, você já pode entregar um robô para ele, né? Uma entrega automática de bônus. Então, imagina ele ir no processo, ele já recebe um bônus, ele nem estava esperando, né? Aí você garante a satisfação para ele. Isso cria nele aquele sentimento de gratidão. Poxa, legal. E aí a ideia é que eles justamente possam fazer daqui a pouco eles possam comprar de você outro produto e melhorar a indicação para você, tá? Aqui você garante que o processo todo de entrega ele seja justamente feito para que você garanta a qualidade dele de atendimento e que você garanta a padronização de atendimento. Citando aqui o livro O Mito do Empreendedor para isso, ok? E também o livro Onboard Orquestrado, tá bom? Aqui, todos o sistema, ele tem uma literatura por detrás, existe uma bibliografia por detrás, além da minha experiência de ter atendido aí, ao todo, eu e Rodrigo, né, justamente da Binexia, 359, até esse momento,
tá? Que eu gravo esse vídeo, 359 empresas, e ajudado aí no aumento de faturamento de mais ou menos 30 milhões de reais ao todo dessas empresas, ok? Sendo que empresas de fora, né, Estados Unidos, Lisboa, Portugal, Bruxelas e assim por diante, ok? Beleza. Então, aqui eu posso fazer o processo novamente de robô, né, agendamento, reagendamento, se for necessário, certo? E aí a gente entra na parte da metrificação de satisfação. Aqui a gente entra na análise de NPS. Então, a NPS é aquilo justamente a nota de 0 a 5, ou pode ser, né, de 0 a 5 estrelas, com a nota que você me dá. Então, for uma nota ruim, né, podemos colocar aqui 0 a 10, você que ajusta qual é o melhor cenário para você. Aqui a gente está pensando mais no Google, né? Então, a gente pode já pensar nisso. Se ela colocar uma nota de 2 estrelas, então a nota foi ruim. Então, ou 3 estrelas, dependendo do caso, você é enviado automaticamente para o seu gestor, né, seu gerente, para que ele, né, mantenha a satisfação. Se ele for satisfeito, ele vem para outro processo, tá? Ele é qualificado para receber uma indicação e uma recorrência. Caso ele fique insatisfeito, tá? Então, aqui eu estou voltando do processo, a ideia é fazer o máximo possível aí um processo interno da tua empresa para que o processo comercial diminua o impacto negativo que essa pessoa possa ter no teu marketing, tá bom? Ok, vamos para cá, nota positiva, né? Então, vamos pensar numa nota positiva. Ele vem para que o envio automático do review do Google Meu Negócio, ok? E também aqui do seu depoimento, né? Então, você pode também ter uma situação de solicitação de depoimento. Especialmente quando você vê uma transformação. Quando o cliente ele recebeu a transformação, você vê a transformação, você mede essa transformação, é o momento certo para solicitar o depoimento. E aí, a pessoa sempre está guiada qualificada para indicação e recorrência. Note, não é todo mundo que vai receber esse tagueamento de indicação e recorrência, porque você jamais deve enviar uma mensagem para pessoas, né, que estão totalmente desqualificadas, que estão insatisfeitas, porque isso vai gerar uma grande satisfação, a pessoa tende a reclamar bastante de você e assim por diante, tá? Por favor, atente a esse fato, exatamente sobre isso, para você nunca enviar uma mensagem de venda para uma pessoa qualificada para indicação e recorrência. Por isso que é um sistema, né? Então é um sistema igual o corpo, tem que estar os indicativos, tem que ter uma comunicação entre o cérebro e o coração, com a sua conduta, com seus olhos, com seus ouvidos, assim, tudo ligado, não é? Então, não tem por que você ver o seu processo comercial como um Frankenstein, todo separadinho, tudo cortadinho, sabe? Não tem condições, né? Você tem que olhar como um sistema, você deve olhar como um sistema, ok? Por isso que nós aqui aplicamos na sua empresa um sistema de processos comerciais automáticos, seja por meio de automações, seja por meio de uma inteligência artificial, de maneira humanizada, onde o humano entra, onde tem processos mais humanos e eu ainda chamo mais híbrido, onde o humano ele vai ter a decisão final e, obviamente, ele precisa validar isso, tá? Ok, e vamos para a etapa aqui de recorrência e indicação, onde você pode ser utilizando para o Account Manager e para o Account Executive, ok? Aqui, exatamente, e entra aqui no processo de CS também. Eu vou colocar aqui o processo anterior, ele é mais voltado para o processo de CS, tá? Mas, dependendo da empresa, eles acabam usando também CS para esse processo aqui. Ok, então ali o teu processo número 1, o robô de recorrência, ele começa a agir, a atuar. Ele tem robôs, né, para disparos promocionais. Aqui ele mantém uma cadência, né, cadência de 1 ano, dependendo do teu ticket médio, dependendo se é aplicável também, né. Então ele mantém o foco na recorrência, tem disparos promocionais, essas pessoas precisam receber o disparo promocional e sazonal, certo? Então, ao longo do ano, precisa sim ter mensagens específicas para ele. E aqui, né, se não fizer sentido, obviamente, a gente descarta.
tá? Então, se não fizer sentido, há o descarte para ele. Então, mais uma vez, eu vou colocar a letra aqui vermelha para que indicar que o caminho é esse, né? Agora, se aqui entra o processo de resgate de ex-clientes, que é justamente um outro tipo de robô que nós aplicamos para tentar resgatar esse teu ex-cliente, tá? Ex-cliente é justamente que passou por tudo isso, não comprou de você já faz um X tempo. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é você que vai decidir. Claro, os números ajudam a gente a tomar uma decisão e uma régua, né? A partir de X tempo, eu considero um ex-cliente, ok? Beleza. Aí a gente vem para a etapa de recorrência. Nessa etapa de recorrência, nós temos esse robô que eu falei, e existe o robô também de indicação. O robô de recorrência, ele entra na parte, se ele demonstrou interesse, ele é enviado automaticamente para o comercial e é atualizado para que a gente entenda a base de clientes, para saber quem são os melhores vendedores, os melhores clientes, certo? E aqui a gente envia de novo para o processo comercial, ok? Indicado como a tag indicado, né, ou recorrência, que é o caso aqui, né? Então, caso a pessoa indicou, aqui existe um processo de indicação, a gente coloca o processo de indicação e ele vai receber, se ele recebeu novos leads, ele vai ser enviado para a equipe lá de atendimento. E aí, a probabilidade de você aumentar seu faturamento é altíssimo, porque essa parte aqui é a recompra, né? Ou recompra, ou comprar novamente, ou a pessoa precisa galgar na tua esteira de produtos, a gente consegue fazer todo esse aumento disso. E, obviamente, o teu LTV é aumentado, Lifetime Value é aumentado, e, obviamente, o teu lucro é feito. Então, note, aqui eu estou colocando mais para cima, tá bom? Ou seja, eu estou aumentando o teu faturamento, aumentando a tua venda com o benchmarking do mercado, com processos comerciais automatizados fazendo parte de um sistema como um todo. E aqui ele é fechado no ciclo, né, de justamente atualizar aqui para entender teu RFV, tua recência, frequência e valor. Ou seja, com essa recência, frequência e valor, eu consigo taguear, né, possíveis melhores clientes e categorizar como os melhores dos melhores clientes, e aí um cliente bom e um cliente de primeira compra, né? É categorizado pelo poder de compra que ele tem, tá? E isso envolve também, mostrando aqui para você, todos esses processos é um sistema estratégico de aumento de faturamento, aumento de vendas por processos automáticos, certo? É aqui desenvolvido pela Binexia. Então, esse é o nosso objetivo, entregar para você algo que não é algo só fechado, não é algo limitado, é algo que funcione. Caso você tenha um maior interesse, aqui na descrição do grupo, eu vou também fixar ali na parte ali de textos, né? Você pode entrar em contato conosco, tá? Para fazer esse agendamento, para entender se isso aqui, como funciona tudo isso. Você pode nos conhecer ali no Instagram, né? No LinkedIn também. Entrar em contato, fazer um agendamento para colocar isso na sua empresa. Eu quero agradecer bastante você. No próximo vídeo que eu quero mostrar para você, eu quero mostrar basicamente esse processo aqui dentro, com números, né? Então, nós fizemos aqui uma calculadora de previsibilidade, onde ela permite que você consiga enxergar exatamente aí a questão dos números, ou seja, quanto uma automação dessa ou automações dessa podem me ajudar. Elas vão aumentar meu faturamento em quanto? E aí a gente calcula, vamos fazer uma simulação ali especificamente, e eu vou também colocar na próxima. Então, o próximo vídeo já é sobre isso, tá? Muito obrigado, meu nome é Laison Costa, sou da Binexia, tá? É um prazer poder atender você, e, por favor, marque uma reunião para que possamos mostrar para você exatamente, implementar um sistema completo, estratégico, né? E aí você, claro, você pode escolher depois aqui qual o melhor cenário para você, né? Lembrando que você tem 35 dias, eu dou 35 dias para você dar a ferramenta, caso você vai mexer sozinho, né? Só para ficar claro, você vai mexer sozinho.
ali, e aí caso você queira que nós instalemos todos isso aqui, claro, você vai analisar qual é o melhor pacote, nós vamos o melhor pacote para você, e aí depois, uma vez fechado, nós implementaremos para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.